Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa metodologia que, olha, mudou o jogo das vendas complexas, o Spin Selling. E o mais legal é que ele não veio do nada, sabe? Não é um palpite. Ele nasceu de uma das maiores pesquisas já feitas para entender o que realmente funciona quando a venda é grande, quando o valor é alto. Para começar, vamos com uma provocação. Uma ideia que vai contra quase tudo que se ouve por aí. Sabe aquele mantra de vendas? O feche sempre à venda? É um clássico, né? Mas e se, justamente nas negociações mais importantes, essa for a pior coisa a se fazer? E se essa mentalidade for exatamente o que está sabotando os resultados? Pois é, e é exatamente aqui que a nossa análise começa a ficar interessante de verdade. A gente vai desconstruir aquele mito do vendedor agressivo, sabe? E entender por que as táticas de sempre, aquelas do manual, simplesmente falham quando o que está em jogo é alto. E tudo isso com base na pesquisa que, literalmente, virou o mundo das vendas de ponta cabeça. Olha só essa citação do próprio Neil Rackham, o criador do método. Ela captura perfeitamente o impacto do trabalho dele. A pesquisa não veio para sugerir ajustezinhos, não. Ela chegou para dar uma guinada, para virar de cabeça para baixo um monte de coisa que era tida como verdade absoluta em vendas. Ok, vamos dar uma olhada nisso aqui. O ponto central é entender uma coisa. A psicologia de uma venda pequena e de uma venda grande são dois mundos diferentes. Pensa bem, numa venda pequena, a decisão é rápida, o risco é baixo. Agora, numa venda grande, a gente está falando de várias reuniões, de um risco financeiro e até de carreira enorme por quem compra. E claro, de um relacionamento que vai durar. As regras do jogo simplesmente não são as mesmas. Então, vamos direto ao primeiro grande mito. Aquela ideia de que um bom vendedor tem que ser um fechador agressivo. A pesquisa mostra que quando a negociação é séria, essa abordagem não só não ajuda, como na verdade atrapalha, é contraproducente. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar dessas técnicas clássicas, né? Aquela de perguntar, prefere a entrega na terça ou na quinta? Ou criar uma sensação de urgência de que o produto vai acabar. Elas são ensinadas há décadas, e o objetivo é um só, botar pressão para forçar uma decisão rápida. Só que aí é que mora o perigo. Numa venda grande, onde tem muita coisa em jogo, pressão não funciona. Na verdade, o efeito é o contrário. Ela destrói a confiança. Compradores profissionais mais experientes, eles farejam essas táticas a quilômetros de distância. E na hora que percebem, pronto, a conversa para eles já acabou ali. Agora, olha que fascinante esses dados. São de um estudo feito com a American Airlines que mostrou um padrão muito, mas muito claro. Se não houver nenhuma tentativa de fechamento, a taxa de sucesso é baixa, só 22%. Ok. Com uma tentativa, ela sobe bastante, para 61%. Mas, olha o que acontece quando se tenta fechar mais de uma vez. A taxa de sucesso despenca para menos de 20%. Isso é incrível. Mostra que muita pressão é pior do que pressão nenhuma. E essa citação de um comprador profissional sênior, nossa, ela resume tudo. Na visão de quem compra, essas táticas não são uma ajudinha, são um sinal de desrespeito. É visto como uma tentativa de manipulação e isso simplesmente destrói qualquer chance de se construir um relacionamento de confiança. Beleza, vamos agora para o segundo grande mito. O treinamento de vendas tradicional gasta um tempo enorme ensinando a lidar com objeções, certo? Mas a pesquisa do Spin traz uma ideia assim bem radical. E se a maioria das objeções não for do cliente, e sim criada pelo próprio vendedor? E este passo a passo mostra exatamente como isso acontece. Olha só o processo falho. Começa assim. O vendedor encontra um probleminha, uma coisinha, o que o Spin chama de necessidade implícita. Aí, em vez de explorar esse problema, de entender a fundo, ele já pula para oferecer uma solução, uma vantagem do produto. Só que na cabeça do comprador, o problema ainda é pequeno, então a solução parece cara, exagerada, e o que acontece? Objeção. Quase sempre, objeção de preço. E a chave para evitar esse ciclo todo está aqui. Entender a diferença fundamental entre uma vantagem e um benefício é crucial. Uma vantagem só diz o que um produto faz. Já um benefício, no mundo do Spin, é quando se mostra como o produto resolve uma necessidade explícita, ou seja, um problema que o próprio cliente já falou que é importante. Falar de vantagens gera objeção. Falar de benefícios, na hora certa, gera concordância. Tá, então a pergunta é, como a gente sai de um probleminha pequeno e chega numa necessidade clara, explícita? É aí que entra a genialidade do Spin. Importante, ele não é uma técnica de fechamento, é uma sequência de perguntas, um framework pensado para construir o valor dentro da mente do cliente.
Tudo começa com o S, de situação. Essas são as perguntas básicas para entender o cenário, os fatos. Qual equipamento vocês usam? Coisas assim. Elas são necessárias, claro, mas a pesquisa mostrou que o segredo é usar com moderação para não cansar. O foco aqui ainda não é a solução, é entender o mundo do cliente. Depois, a gente avança para o P, de problema. Aqui o foco muda completamente. O objetivo agora é cavar, encontrar as dificuldades, as insatisfações. É nesse momento que as tais necessidades implícitas começam a surgir. E um dado interessante, vendedores de sucesso gastam muito mais tempo nessa fase. É a fundação de toda a venda. E agora, a gente chega no coração do SPIN, o I, de implicação. Olha, essas são as perguntas que realmente separam os bons vendedores dos excelentes. As perguntas de implicação pegam aquele probleminha que o cliente já admitiu e transformam ele em algo grande, explorando as consequências. Qual o impacto disso no custo, na produtividade, na equipe? É aqui que um incômodo vira um problema sério que precisa de uma solução. E para fechar o ciclo, vem o N, de necessidade de solução. Essa aqui é a virada de mestre. Em vez de um vendedor chegar listando os benefícios da solução, ele faz perguntas que levam o próprio cliente a verbalizar o valor. Como ajudaria se esse problema fosse resolvido? Isso inverte totalmente a psicologia da coisa. O cliente para de sentir que estão vendendo para ele e ele mesmo começa a construir o caso para comprar. Resumindo, então, o objetivo do SPIN não é empurrar uma solução. É sobre guiar o cliente numa jornada de descoberta. Uma jornada onde o problema fica tão grande, tão claro, tão doloroso, que a solução que está na mesa se torna a única saída lógica e óbvia. E tudo isso, claro, leva a uma mudança fundamental no papel de quem vende. Com a abordagem SPIN, o objetivo deixa de ser fechar um negócio. O objetivo passa a ser atuar como um consultor, sabe? Um verdadeiro solucionador de problemas que está ali para guiar o cliente até a melhor decisão possível. E com essa base bem construída, obter um compromisso deixa de ser aquele momento de alta pressão. Vira uma conclusão natural. O caminho foi investigar, confirmar os pontos, resumir os benefícios que o próprio cliente já concordou que são importantes, e aí, em vez de forçar uma assinatura, se propõe um avanço. O que é um avanço? É um próximo passo concreto, realista, tipo agendar uma reunião com o financeiro, algo que move a negociação para frente, de forma colaborativa. A filosofia do SPIN pode ser resumida de uma forma bem bonita, eu acho. O trabalho de quem vende não é persuadir, é ser um facilitador. É ajudar o cliente a ligar os pontos e a chegar por conta própria na conclusão de que a mudança não é só uma boa ideia, ela é necessária. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? A essência do SPIN é bem direta, né? A ideia é parar de focar no fechamento e começar a focar em entender. Em vez de só se preparar para lutar contra objeções, o foco é evitar que elas apareçam. E, acima de tudo, a grande mudança é trocar o chapéu de vendedor pelo de consultor de confiança. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Vale a pena olhar para o próprio processo de vendas. Ele está estruturado para construir valor e evitar atrito? Ou ainda está preso naquele ciclo de apresentar a solução cedo demais e depois passar o resto do tempo lutando para superar as objeções que esse mesmo processo criou? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo.